Olá, e aí? Já parou para pensar que uma descoberta, assim, totalmente por acaso, pode ter sido a razão pela qual a gente está aqui hoje? E não só a gente, mas nossos pais, nossos avós? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história incrível da penicilina, uma substância que, sem exagero, mudou o rumo da humanidade para sempre. Tenta imaginar um mundo onde um simples arranhão de gato poderia te matar, ou onde dar à luz era um dos momentos mais perigosos na vida de uma mulher. Parece filme de terror, né? Mas essa era a realidade, e não faz tanto tempo assim. E olha, sem a penicilina, esse mundo ainda poderia muito bem ser o nosso. É, Antes desse milagre acontecer, o que existia era um medo constante. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, para uma era em que a humanidade estava, bom, praticamente indefesa contra inimigos que a gente nem conseguia ver. A era pré-antibióticos. Naquela época, o mundo era basicamente um campo minado. Um cortezinho no dedo cozinhando, sabe? Uma dor de garganta, ou até o nascimento de um bebê, tudo isso podia virar uma tragédia da noite pro dia. As bactérias, elas eram as donas do pedaço. E a vida era assustadoramente curta. Mas aí, a esperança apareceu do lugar mais improvável possível. A solução para esse mundo de medo todo não veio de um plano super elaborado, não. Veio de um descuido, um acidente de sorte que ia mudar absolutamente tudo. Então, vamos para Londres, ano de 1928. Imagina um laboratório meio bagunçadinho. É lá que uma descoberta gigantesca estava prestes a acontecer. E o mais incrível, não foi de propósito, foi puro acaso. E o nosso protagonista aqui é um bacteriologista chamado Alexander Fleming. Ele chega de volta das férias e o que ele encontra? Algo que qualquer outro cientista provavelmente jogaria no lixo, achando que o experimento deu errado. As culturas de bactéria dele estavam todas contaminadas com mofo. Só que, onde todo mundo viu um problema, o Fleming, ele viu uma oportunidade. É aqui que vem o estalo. O momento eureka. O Fleming percebeu uma coisa fascinante. Bem em volta do mofo tinha tipo uma área de proteção, um halo transparente onde as bactérias simplesmente não conseguiam chegar perto, não conseguiam crescer. Ali ele sacou. Ele tinha tropeçado numa arma poderosíssima, uma espécie de bala mágica contra as bactérias. Foi ele que batizou essa substância misteriosa de penicilina, o herói invisível que estava ganhando a guerra ali naquela plaquinha de vidro. Claro que essa descoberta incrível não ia ficar só ali, numa placa de Petri, dentro de um laboratório, né? Agora a gente vai ver como a penicilina deu início a uma revolução de verdade, que transformou a medicina e o mundo que a gente conhece. Mas essa jornada da descoberta até o remédio chegar nas pessoas não foi nada rápida. Levou mais de uma década e precisou do trabalho genial de outros cientistas, como o Howard Florey e o Ernst Chain, para conseguir transformar aquele mofo do Fleming num medicamento de verdade que pudesse ser produzido em larga escala para salvar vidas. O primeiro paciente a receber o tratamento, um homem chamado Albert Alexander, acabou virando um símbolo trágico, mas muito poderoso. Ele estava com uma infecção gravíssima e melhorou de forma espetacular. O problema? A quantidade de penicilina era mínima e simplesmente acabou. Ele não sobreviveu, mas a história dele foi o empurrão que faltava, sabe? Deu início a uma corrida desesperada para produzir o remédio em massa. E o efeito disso foi transformador. Durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina virou a arma secreta dos aliados. Salvou a vida de um número incontável de soldados que morreriam por infecções que antes eram a sentença de morte. Pela primeira vez na história, a medicina tinha uma arma que funcionava de verdade contra as bactérias e em grande escala. Para se ter uma ideia do tamanho do impacto, só nos Estados Unidos, as mortes por causa de infecções bacterianas despencaram 58% logo que a penicilina começou a ser usada em massa. E, poxa, isso não é só um número, né? A gente está falando de milhões de pais, mães, filhos que ganharam uma segunda chance na vida. E mesmo com essa descoberta gigantesca nas costas, o Fleming continuou super humilde. Ele sempre dizia que o crédito era da natureza e da sorte. Só que essa história de sucesso tem um lado sombrio, um problema que ninguém, absolutamente ninguém, podia imaginar naquela época. Pois é, o sucesso estrondoso da penicilina, a nossa melhor arma contra as bactérias, acabou, sem querer, criando um novo inimigo. Um inimigo ainda mais perigoso e muito mais esperto. A gente está falando da tal da resistência antimicrobiana. Pensa numa corrida armamentista. A gente cria uma arma e as bactérias, espertas que são, evoluem e criam um escudo. Com o passar do tempo, as nossas melhores armas vão ficando inúteis.
Para entender o quão grave é essa situação, vamos dar uma olhada nos números. Eles mostram um cenário bem preocupante do que já é considerado uma das maiores crises de saúde pública da nossa geração. E o número, olha, é de assustar. Só em 2019, mais de 1.200.000 pessoas morreram no mundo inteiro porque os antibióticos simplesmente pararam de funcionar para elas. Isso não é uma ameaça para o futuro, não. É uma realidade brutal que já está acontecendo agora. E se a gente olhar para o futuro, o cenário fica ainda mais sombrio. As projeções mostram que, se nada for feito, esse número pode explodir. A gente está falando de 39 milhões de mortes por ano até 2050. Para ter uma ideia do que isso significa, é mais gente morrendo do que de câncer e acidentes de trânsito somados. E é aí que o círculo meio que se fecha. Aquele milagre que nos livrou do medo de um simples corte no dedo, agora está ameaçado. A gente corre o risco real de voltar para uma era em que as infecções mais banais podem, de novo, se tornar incuráveis. No fim das contas, a história da penicilina é uma lição incrível sobre o poder da ciência, mas é também um baita alerta sobre como a gente pode se acomodar. A descoberta que deu para a humanidade o poder de salvar bilhões de vidas hoje nos coloca de frente com uma pergunta bem incômoda. Será que, no meio de tanto sucesso, a gente acabou banalizando o milagre que tinha nas mãos? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir o futuro de toda a medicina.